A graça e a paz de Cristo Jesus nessa noite de domingo, continuando assim nossas meditações acerca da Reforma Protestante, né? Que esse é o mês da Reforma Protestante, pastor Edmário aqui mais uma vez, para trazer assim nossas meditações na Epístola aos Gálatas. Lembrando que esta epístola foi uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo e que chamou muito a atenção ao reformador Martinho Lutero, que deu início à Reforma Protestante e que foi a origem de todo o nosso movimento evangélico. E essa epístola é fundamental nas descobertas que Lutero trouxe e que fundamentaram assim a nossa fé evangélica até hoje. E estamos fazendo essas meditações em Gálatas, não é? E só relembrando de que dentro dessas meditações nós sempre estaremos falando de uns pontos específicos, que são somente a Escritura, sola Escritura, somente Cristo, solus Christus, somente a graça, sola gratia, somente a fé, sola fide, e soli deo glória, somente a glória para Deus. Então, hoje estaremos falando essa passagem agora, Gálatas 3, a partir do versículo de número 6. Ela diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a justiça previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o que podemos meditar aqui a partir desse texto bíblico que nos é colocado à nossa frente? Podemos meditar o seguinte: que somente Cristo pode nos trazer a justiça de Deus para a nossa vida. Somente Cristo pode nos conceder a graça de Deus. E somente Cristo pode fazer com que venhamos a abraçar a justiça de Deus pela fé. Então, eu quero falar aqui só sobre uma declaração, que é uma declaração evangélica feita em 1996 em Cambridge, com luteranos, presbiterianos, né, e batistas, que eles chegaram à seguinte conclusão falando sobre o artigo somente a fé, sola fide. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão, ou seja, derramamento, da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, ou seja, somente a fé, possa ser reconhecida como igreja legítima. Então, o que isto quer dizer para a gente? Quando olhamos para o texto bíblico que acabamos de ver, que é esse texto de Gálatas, podemos perceber o seguinte: que o apóstolo ele quer deixar acima de tudo que a experiência de Abraão nos mostra o quanto já desde o Antigo Testamento Deus nos considera justos pela fé. E essa fé, acima de tudo, é um dom de Deus para que venhamos a crer nele. E essa fé justamente é o instrumento que causa a nossa justificação
que nada mais é do que Deus perdoar os nossos pecados e nos aceitar como justos diante dele, por causa da obra de Cristo. Então nós vemos aí o que é imputado. Imputado significa que Deus, ele nos olha através da obra de Cristo Jesus nas nossas vidas. Ele não nos olha meramente como pecadores condenados, mas ele nos olha verdadeiramente como filhos amados. Ele nos olha como filhos amados. Então, pelo que Cristo fez na cruz. Então, algumas palavras fundamentais são essas para a gente entender essa passagem, essa epístola, que são as seguintes. Fé. O que é essa fé? É uma confiança inabalável nas promessas de Deus. 2. Justiça. O que é nada mais do que isso? Significa Deus aceitando as obras de Cristo para a nossa salvação, que a gente assimila pela fé. E o que a gente pode perceber disso, o mais importante? Como Jesus Cristo fez isso para nós, né? Para obter salvação. Versículo 13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quer dizer, Ele assumiu sobre si o nosso pecado que nos condenava. Por quê? Romanos vai dizer assim, que o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo sofreu a nossa morte. Mas ele, ao ressuscitar, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso significa de uma maneira maravilhosa, retornando aqui, né, que para que a bênção, versículo 14, a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, com a confiança inabalável, nós recebemos o selo. Já não precisamos receber um sinal de circuncisão, porque a nossa circuncisão é uma circuncisão do coração, que vem do quê? Do selo do Espírito Santo operando nas nossas vidas. É o selo do Espírito Santo operando nas nossas vidas. O Espírito Santo habitando dentro de nós. E aí por isso que o versículo 11 vai dizer: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Que coisa maravilhosa, né? Então isso significa o seguinte, que nenhuma obra, nenhuma instituição, nem ninguém tem o poder de dar-nos a justificação, ou seja, de sermos perdoados os nossos pecados e aceitos por Deus como justos. Isso só vem pela graça. E Deus nos concede isso que mediante a fé, que é dom de Deus. E aí eu bato na mesma tecla, conforme está lá em Efésios 2. Efésios 2 vai dizer o que? Efésios 2. Efésios 2, do 8 ao 10 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a fé não vem de nós, é dom de Deus. É um dom de Deus para que venhamos a crer, para que venhamos a responder a tão grande salvação. E essa tão grande salvação abre nossos olhos para a palavra que Deus falou conosco hoje na igreja, né? Através do nosso irmão Valdemir. A nossa Igreja Evangélica Missionária e Ministério de Apoio, ela abre os nossos olhos, essa justificação abre os nossos olhos para que recebamos de todo o coração a seguinte palavra. Aí está, ó, Mateus 6, versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, como o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí a gente fecha. Buscai, pois, versículo 33, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A fé que é dom de Deus nos move a confiar que Deus cuidará de nós do início ao fim e veremos a glória dele. Porque ele morreu a nossa morte, mas trouxe o dom gratuito de Deus, a vida eterna.
Deus abençoe poderosamente, ricamente a sua vida nesse fim de domingo, cheio da graça de Deus. Deus abençoe. Nos encontramos mais uma vez amanhã. Deus abençoe.